Bem, agora vamos à segunda parte de nossa videoaula sobre 13º. Quais são os procedimentos para pagamento? Para o pagamento do 13º, primeiro, ele é dividido em duas parcelas. A última parcela, obrigatoriamente será até o dia 20 de dezembro de cada ano. Não existe possibilidade sem que gere um ônus para quem não está observando o prazo. Existe um ônus que é o pagamento de multa, na hipótese dele não pagar esse 13º, a última parcela, no dia 20 de dezembro. E aí você se pergunta assim, e a primeira parcela, como é que faz? A primeira parcela, ela pode ser paga em qualquer mês do ano. De janeiro até dezembro. Desculpe, de janeiro até novembro. Isso independentemente da quantidade de avos que a pessoa já tem adquirido. O que eu quero dizer com isso? Se ele adquiriu somente 2 avos, ele vai receber 50% de 2 avos dentro do período entre fevereiro e novembro, e a segunda parcela ele vai receber no dia 20 de dezembro. E aí você me pergunta, se o empregador quiser antecipar e pagar esse 13º todo de uma vez, existe possibilidade? O entendimento é que sim, não está previsto em lei, mas existe o entendimento de que sim. Contudo, é necessário ficar atento ao prazo do pagamento da primeira parcela, que é no máximo até novembro. Então, a doutrina, ela entende que você quer pagar a primeira parcela, você quer pagar o 13º numa só parcela? Quero. Então você vai ter que fazer isso tudo até o último dia útil de novembro, para que não ultrapasse o prazo do pagamento desse adiantamento. Então, entre fevereiro e novembro de cada ano, o empregador fará um adiantamento. E aí esse adiantamento é 50% do que ele tem de direito a receber de 13º. Agora, é interessante ressaltar que ele não está obrigado a pagar tudo para todo mundo de uma vez. Ele poder, assim, até o prazo final, sim, mas a empresa pode se organizar, por exemplo, e pagar para determinados setores, para determinado empregado, antecipando esse pagamento mês a mês. Então, eu dono da empresa, eu poderia, como a minha empresa é muito grande, eu poderia dividir esse pagamento. Então, vamos lá. Departamento jurídico recebe em fevereiro a primeira metade. Departamento contábil, em março a segunda metade. A primeira metade. E assim sucessivamente. Ou eu posso fazer tudo dentro de um mês só. Tudo no final do ano, no final de novembro, se for o caso. Vai depender do caixa, do fluxo de caixa que a empresa tenha. Se ela tem dinheiro, que ela pode se programar, por isso que é importante um bom planejamento e uma boa provisão, fazer as provisões direitinho, para que o dinheiro possa ter fluxo dentro de todo o período e não sufocar a empresa num período que, por exemplo, não seja de bom rendimento para ela. Sim, e outra coisa, o adiantamento pode ser pago também no período de férias. Agora, o empregado precisa requerer isso até o final de janeiro daquele ano que vai ser pago o 13º. Então, por exemplo, um fulano qualquer, ele vai gozar férias em junho. E ele quer receber em junho o 13º dele. O que ele vai fazer com o 13º não interessa a ninguém, o dinheiro é dele. Agora, ele pode receber? Pode. Agora, ele tem que requerer até o final de janeiro daquele ano. E o empregador não pode se negar, porque é um direito potestativo do empregado. Né? Ele está pedindo esse dinheiro dentro do prazo. Então, isso pode ser pago normalmente. Bem, quais são as formas de cálculo desse 13º? É interessante observar que a legislação
A Constituição, ela menciona, ela determina que a pessoa tem que receber o 13º integral. Ou seja, o entendimento é de que seja o valor completo de uma, não apenas do salário, mas sim de sua remuneração. Então, ele tem um salário fixo, e se ele tiver um salário, com salário fixo fica tudo mais fácil. Então não tem problema quando o salário é fixo. Mas se esse salário for variável, eu vou necessitar fazer médias para que essas médias integrem a remuneração dele. Então eu vou fazer média de janeiro a dezembro, de janeiro até o mês do pagamento, ou o mês anterior ao pagamento. Por exemplo, de horas extras, de adicional noturno, tá? Se outras gratificações, se porventura ele receber todos os meses, que sejam variáveis. Se o valor for um valor fixo, não tem problema. Pega esse valor fixo, adiciona lá e está resolvido. Mas se o valor for variável, aí eu vou ter que fazer essa média. E apenas para reforçar esse entendimento de que ele é integral, eu trago para vocês duas súmulas do TST. A súmula 45, que fala que a remuneração do serviço suplementar, ou seja, a remuneração das horas extras, integra a gratificação natalina. Isto é, vou pegar a média das horas extras, e aí a média de horas extras não é pelo valor, e sim pela quantidade de horas extras que estão estabelecidas na realização do trabalho do empregado. E na súmula 60, sobre o adicional noturno, o TST se posiciona da seguinte forma: o adicional noturno pago com habitualidade integra a remuneração do empregado para todos os efeitos legais, inclusive, lógico, o 13º. Na rescisão, também é devido o pagamento dessa gratificação. Agora, como eu já disse anteriormente, é preciso observar a sua proporcionalidade. É importante que você leia doutrina, jurisprudência e a própria norma para reforçar essa competência acerca do 13º. Nos encontramos em outra oportunidade.